Estou aqui, bem-vindos ao meu canal Diário da Lai. Este é o segundo vídeo da série Vida Sentimental. Eu parei no outro vídeo. Antes de continuar, se inscreva no canal, curte, gente, ajuda, comenta, anima aí a filha de Deus aqui, em nome de Jesus, para continuar falando sobre isso. São muitas revelações e eu tô para dizer para vocês, quase ninguém, quase mesmo, dá para contar numa mão de 5 dedos, de pessoas que têm acesso a essas informações sobre a minha vida, porque eu nunca mesmo fui de abrir o meu coração, falar abertamente sobre a minha história, sobre a minha trajetória, sobre a minha vida. Cada parte da minha vida, muitas pessoas passou por ela, viveu aquele momento comigo, mas depois eu fui para outros momentos e aí novas pessoas chegaram. Então, assim, para ouvir a história inteira, eu não sei, estou tentando pensar aqui, mas eu acho que ninguém conhece a minha história inteira. Não conhece. Então, assim, valorizem, gente. Estou abrindo meu coração, tá? Eu sei que Deus vai abençoar vocês, assim como Ele me abençoou, né, até aqui. Deixando bem claro, eu sempre fui frequentadora da igreja desde criança. Eu ia sozinha, minha mãe ainda não era assim firme na igreja. Foi criada na casa de Deus, mas não era firme. E eu sempre senti aquele desejo de ir para a igreja. Eu amava ir, vou contar meu segredo, eu amava o café da manhã da igreja, que era o leitinho com Toddy e um pão com manteiga. Foi assim que Jesus me atraiu na infância. Eu fico feliz de falar isso, gente, porque eu ia com tanto amor, com tanta alegria. Aquele pão e aquele pão e o leite com Toddy, gente, foi a isca certinha para eu estar lá, ouvir as histórias da Bíblia, aprender sobre a Bíblia. Claro que nessa época eu não tinha um relacionamento com Deus, eu não tinha entendimento assim, de vida com Deus, mas eu já sentia aquele desejo enorme de estar onde Deus está, que é na igreja, na minha cabeça. Isso é tão real que até hoje, quando alguém pergunta assim, um lugar para você de refúgio ou igreja, gente, eu amo estar na igreja. Tem gente que pensa que é fanatismo, mas não é não, gente, é amor, amor genuíno, juro para vocês. Eu amo estar na igreja e eu sou aquele tipo de pessoa que pode me chamar para qualquer coisa na igreja. Vamos limpar a igreja? Laísa tá lá. Vamos, sei lá, limpar as cadeiras, Laísa tá lá. Vamos fazer um culto, Laísa tá lá. Vamos evangelizar, Laísa tá lá. Tudo a Laísa tá lá, tudo a Laísa é disponível. Claro que ao longo do tempo eu fui, ajustando algumas prioridades, porque Deus também tem algo na minha vida, um ministério, um chamado, e eu tenho, focado também em aprender, em evoluir dentro disso. Mas eu nunca digo não para nada que seja na casa de Deus, porque realmente eu me sinto assim, a casa de Deus é a minha casa, eu me sinto feliz. Aquilo transborda meu coração, sabe? Então, assim, voltando o foco aqui. Na minha adolescência, essa fase aí foi uma fase, por exemplo, que eu não ia tanto à igreja. Foi mais na infância, uns 9 anos, 8 por aí, 10, não sei, não tenho certeza de data, gente. Mas era assim, bem na infância mesmo, uns 8 anos, até uns 9 ou 10. Aí depois disso, entrou numa fase de pré-adolescência, E eu não tenho muitas memórias dessa fase da pré-adolescência, mas existe registro na igreja de foto minha na igreja nessa época. Então eu com certeza estive lá também, mas é porque eu não tenho muitas memórias dessa época. E aí, beleza. Como você já sabe, eu sempre estive na igreja, no ambiente ali, mas não era aquele compromisso, gente, que todos nós assumimos quando temos maturidade. Então aí eu passei essa fase, meio bloqueada nessa época da escola, que foi uma fase que mais marcou minha vida. E aí, passando essa fase, que foi onde eu estava falando, eu entrei numa outra fase, que aí já é dos 16, 17 anos. Eu contei até os 15 no primeiro vídeo, que eu ainda andava com crianças, porque adultos era muito problemático para mim e eu não queria ter esse tipo de relacionamento. Eu não me abria para ter. Quem se aproximasse, eu recebia, normal, gente. Mas iniciativa para ter amizade ou para andar com pessoas assim, jamais. Eu não fazia isso, questão nenhuma. Tanto é que a maior parte das minhas fotos nessa época aí da adolescência, eu tinha com minhas primas. São as únicas pessoas que eu realmente fazia questão de estar junto. Vamos na rua? Vamos. E eu andava junto. Agora, amigos assim fora, que não sejam do seu vínculo familiar,
raramente. Então vamos lá. Aí nesse outro vídeo agora eu vou falar sobre a parte dos 16, 17 anos. Nessa época nós já estávamos mudando para o Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo a gente morou próximo de uma igreja. Então aonde eu comecei a frequentar de novo a igreja, E aí nessa fase eu fiquei muito envolvida, muito animada, não fui muito recebida. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Olha, inclusive por coincidência, eu usava uma saia verde neon dessa aqui, ó. Não, era um verde limão na verdade. Esse aqui é um verde ainda mais bonitinho. O meu era um verde limão que chegava a brilhar, radiar nos olhos dos irmãos na igreja. Aí ele é meia coxa, porque eu era muito magra, mas eu era comprida. Então a saia parecia que era curta, gente, mas não era muita canela, tá? Me respeitem. Aí cheguei na igreja com essa saia verde neon, brilhando, radiante. Todo mundo da igreja olhou para trás. Todo mundo. Aí o pastor gentil, nunca me esqueço dele, José Luiz, ele é uma bênção. Ele foi lá atrás, pegou na minha mão e disse assim: minha filha, você é jovem? Eu falei: sou. Aí ele: então vem aqui, senta junto com a juventude. Me levou até no banco, eu sentei no último banco da igreja, ele me levou até lá no banco da juventude e disse: olha, irmãos, ela vai sentar com vocês. E me sentou lá, irmãos. Eu não sei se é por minha causa, irmãos, mas foi polêmico isso. Por quê? Passando deixa eu contar pela ordem, né? Aí sentei lá, participei do culto, os jovens cantou, eu levantei, cantei com eles. Eu meio com vergonha da minha roupa, mas irmãos, eu vou contar pra vocês, era a roupa que eu tinha. Tudo que eu tinha era ganhado, eu não podia escolher que eu queria saia grande ou saia pequena, tipo assim, pela lógica, né? Mais decente pra estar na igreja. Eu usava o que eu tinha e eu sei que Deus, ele, né, nos recebe como nós vamos. Mas é claro que há um processo após a gente se achegar, tá bom, irmãos? É que isso aqui não é uma justificativa para a gente permanecer como a gente foi, mas é real isso. Então eu fui, Deus me recebeu, o pastor da igreja me recebeu. E aí ele perguntou: você é da igreja? Eu digo: sou, porque toda a vida, como eu disse para vocês, eu frequentei a igreja. Então ele perguntou. E outro detalhe, eu nunca fui de beber, de fumar, não odiava essas coisas também. Odeio até hoje, na verdade, beber, fumar. Tinha muitas péssimas experiências na adolescência também com a minha família, por causa de vícios. Então eu já tinha um certo ranço e ainda tenho até hoje, e vou continuar tendo até Jesus voltar para mim direto para o céu. Então assim, não gostava de bebida, nem de cigarro, não gosto até hoje. Tudo que é esse tipo de prostituição assim, com vícios, eu, né, meio que ocorria. Então, o que acontece? Quando o pastor perguntou: você é da igreja? Eu digo: sou, porque na minha cabeça, bom, eu não bebo, não fumo, não vou em festa, não danço na rua, assim, em bailes, então eu sou de Deus. Eu pensei: bom, eu sou da igreja. Aí ele: você já se batizou? Eu digo: não, pastor. Aí ele: ué, minha filha, mas agora tá faltando agora a segunda parte. Aí eu disse: qual é a segunda parte? Ele: batizar. Eu falei assim: é mesmo? Aí ele: sim. Eu digo: uai, se é só isso que falta, então vamos batizar. Irmãos, eu era tão tranquila assim que eu falava: então vamos batizar. O pastor nem precisou se esforçar muito, porque realmente eu já amava estar na igreja. E nessa igreja, incluindo, antes dele me fazer esse convite do batismo, eu já estava quase dando aula para os adolescentes. Eu me lembro naquela época ele: você quer ajudar a gente no adolescente? Eu quero, minha filha. Eu aceitava tudo, não estou falando de vocês, eu aceitava tudo. Aí, beleza, na sala é o que mais falava, né? Quem me conhece, não falo muito não, tá, gente? Só falo aquilo que é produtivo. Aí, sempre que fazia uma pergunta, nossa mãe, eu já corria para responder, porque de Bíblia eu sabia, assim, né? Porque eu já conhecia muito as histórias da Bíblia. Então, resumindo, pegou, o pastor me convenceu, não, me fez o convite, eu digo: eu quero. Então, em 2009, eu me batizei, eu estava com 17 anos. Aí eu me batizei em 2009, ixi, falei a minha idade, já era. Eu me batizei, gente, eu tô tão triste por falar isso agora, eu não tenho nenhuma foto do meu batismo. Foi ali no bairro Interlagos, em Vila Velha. Gente, eu lembro daquele rio, eu lembro daquele dia, eu lembro tudo, mas não tenho uma foto. Como eu choro quando eu vejo o povo postando os vídeos deles lá no batismo, aquela coisa linda, um registro, eu não tenho. Eu lembro que eu acho que pessoas tiraram foto, mas eu não lembro quem, e até hoje eu não consegui nenhuma foto, mas amém. Então o que acontece? Me batizei. Aí dali por diante, né, uma nova experiência, um novo contexto. Vou contar as provas que eu fiz com Deus, porque isso é muito legal. Aí eu não tinha roupa adequada assim para ir para a igreja, tudo era um pouco mais curto, um pouco mais colado.
Aí aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque depois que eu batizei eu não conseguia mais passar na frente da igreja, eu tinha que dar a volta no quarteirão, porque o respeito, gente, olha como é o meu respeito pela casa de Deus. Eu não conseguia passar na frente da igreja com aquela roupa, mas eu dava uma volta enorme no quarteirão só para não passar em frente à igreja. Primeiro, porque próximo da igreja morava a maioria dos membros. Eu pensei, bom, qualquer lugar que eu passar aqui alguém vai me ver, não tem jeito. Então, de tanto correr disso e me sentir assim incomodada de verdade, ninguém nunca tipo falou assim para mim, troque sua roupa. Eu me senti incomodada, eu falei, Deus, se o Senhor me der roupas, eu vou trocar as minhas, porque eu sei que não agrada o Senhor que eu ande assim, de uma forma que eu, vou demonstrar o meu corpo para as outras pessoas. Então, pegou, menina, Deus foi lá e ouviu minha oração, com certeza, né, gente? Deus ouviu. Aí o que Deus fez? Uma menina da igreja me chamou e tal, me deu 2 saias. Eu pensei, poxa, vou ganhar um monte de roupa, né? Nossa, iludida. Cheguei lá, ganhei 2 saias. Mas amém, era 2 saias, bem assim, comportadinhas, né? Até o joelho, que não era tão meia coxa, era até o joelho. E resumindo, eu desfiz todas as minhas roupas de uma vez só, sem pensar 2 vezes. Tirei os shorts, as calças na época, as bermudas, tudo. As saias curtas e fiquei só com essas 2. E se eu tivesse vestido, porque eu não me recordo agora, ficou vestido também. Aí pronto. Entramos nessa fase. E até então, nada de pensar em relacionamento, meu único foco era o Senhor. Estava ali super envolvida com Deus, me dedicando, me esforçando mesmo para cumprir o propósito da minha vida, conhecer a Deus. E ainda assim, nessa época, eu não conheci bem não, estava ainda num processo ainda de mergulho, né? Aí o que acontece? Vamos lá para 18 anos de idade, porque desse período aí não tem muitas novidades. Nessa época aí, se eu não estou enganada, eu não tinha assim, na verdade, interesse por um menino da igreja, apesar de que tinha alguns interessados em mim nessa época, mas eu nunca me interessei. Eu dizia, não, irmão, tudo era amizade, abraçava e ria com todo mundo, mas tudo era amizade, nada de namoro, nada de relacionamento. E quando os outros perguntavam, eu digo, não, porque eu não quero, porque eu tô feliz sozinha, porque eu sou feliz assim. E eu afirmava isso com 100% de certeza, irmão, sem pestanejar. E agora, aguarde o próximo vídeo, amém? Porque já ficou grande esse. E aí eu continuo a história.